Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus. Neste vídeo, nós iremos falar sobre desprezo e mais algumas outras coisas. Mas o que a Bíblia fala sobre desprezo? Você já desprezou alguém? Ou você já foi desprezado? Jesus foi desprezado. O problema é quando nós não sabemos lidar com desprezo. Muitos se acham ofendidos, muitos ficam tristes, não é? Geralmente, numa família muito grande, o pai e a mãe podem desprezar alguns filhos, né? E olhar só para outros que se destacam mais, mas não é bom que seja assim. Será que Deus despreza os seus filhos? Com toda certeza não. Ele pode provar, mas desprezar, não é verdade? Então, nós vamos falar sobre Agar e Sara. A Bíblia diz que Agar desprezou Sara. E para que você entenda melhor a palavra desprezo, significa não dar importância. Entende? Lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 4, diz: E ela concebeu, e vendo que concebeu, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então, quer dizer, quando Agar ficou grávida, né? E o que aconteceu? Ela desprezou Sara. E Sara ficou ofendida por isso, não é? Quer dizer, ela começou a não dar importância, não dar valor a Sara. E Sara era sua senhora. Isso atingiu Sara de um modo tão grande que ela pediu para Abraão resolver aquele negócio. E Abraão disse para ela: faz o que você quiser. Ela mandou Agar embora. E nós vemos que Agar e seu filho foram embora e iam morrer. E Deus falou com ela: volta e se humilha para sua senhora. Volte e reconheça que você errou. Você não devia ter desprezado Sara. Bom, essa atitude salvou Agar e salvou seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque quando nós somos desprezados, isso magoa. Isso fere o nosso coração, isso fere lá dentro do nosso espírito. Aleluia! Mas, para nós conseguirmos vencer isso, temos que estar revestido de Jesus. Porque Jesus suportou grande desprezo. Aleluia! Ele chegou a ser desprezado em Nazaré, cidade onde ele morou e viveu muitos anos. Como é doloroso ser desprezado. Bom, é bom que a gente tenha consciência disso, porque tem coisas que nós temos que ter muito cuidado para não desprezar. Bom, em Gênesis, capítulo 25, versículo 34, diz assim, ó: E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que era a primogenitura? Era a bênção do pai para o filho mais velho. Ora, naquele momento da bênção,
de Jacó, de Isaac na vida de Esaú, Isaac estava conferido a Esaú toda a autoridade de tudo que ele possuía, toda a responsabilidade, e ele estava abençoando Esaú. Mas porque Esaú estava com uma fome muito grande, e Jacó, vendo ele naquela situação, Jacó bolou um plano: eu vou pegar a primogenitura para mim. Mas o que eu quero falar é que Esaú desprezou a primogenitura. Ele desprezou, ele não deu valor. Por quê? Porque a fome falou mais alto. Sabe? Quando certas coisas tomam lugar de uma coisa de grande valor na tua vida, porque você está muito necessitado, não é? Nós vemos no caso do jovem rico, que ele desprezou Jesus. Por quê? Porque ele amava mais a riqueza do que Jesus. Ele mostrou que amava mais a riqueza que Jesus. Jesus disse: ó, você dá a riqueza para os pobres, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e vem me segue, vai ter um tesouro no céu. Ele desprezou o tesouro no céu. Quantos estão fora da igreja porque desprezaram Jesus, não deram valor a Jesus, não deram valor à sua vida com Jesus, não deram valor à vida eterna. Isso é muito sério. Então, quando você estiver desprezando alguma coisa, procura ver o que você vai perder. Porque Esaú perdeu a primogenitura. Quando ele caiu em si, Jacó já tinha, fugido. E ele ficou muito furioso, não é? Ele ficou muito furioso, porque quando ele voltou ao pai, Isaac falou: pai, cadê a minha primogenitura? Ué, eu não já dei a primogenitura para você? Ele viu que Jacó tinha passado a perna nele. Mas por quê? Porque ele não deu valor, não é? O que Sansão desprezou? Sansão desprezou as ordenanças que Deus tinha dado para ele. Sansão desprezou as ordens dos pais para não case com nenhuma mulher estrangeira, não case com nenhum filisteu, que nenhuma mulher dos filisteus não case. Ele desprezou. Ele desprezou a ordem de Deus que diz que não chegar ao morto, e ele chegou o leão morto, porque o mel estava lá com o leão. Entendeu? Ele não deu valor às ordens de Deus, porque as ordens de Deus é para que ele não perdesse a unção e o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Então, é isto que o crente tem que desprezar. Tudo aquilo que você tem que renunciar, você tem que desprezar. Você não tem que dar grande valor, não. Mas muitos crentes, ao invés de desprezar as coisas que vai impedir ele de entrar no céu, ele ama. Bom, a palavra de Deus fala, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, sobre Golias e Davi. É um versículo interessante, que diz: e olhando o filisteu, Golias, a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Então, quando Golias olhou para Davi, desprezou Davi. Entendeu? Por causa de quê? Porque já Davi era ruivo e de gentil aspecto, quer dizer, indivíduo de pouca expressão. Entendeu? Ele desprezou, sabe? Uma certa vez, um pedreiro falou para mim, sabe? Um trabalhador da construção civil falou para mim, que foi trabalhar num lugar e a pessoa perguntou: quem é que vai fazer isso assim, assim? Era uma coisa muito difícil. E aí ele disse, falou assim: sou eu que vou fazer. Aí ele contou para mim que aquela pessoa olhou para ele
olhou para ele com desprezo. Mas você vai fazer isso? Tem certeza que você vai fazer isso? E depois que ele fez tudo aquilo que a pessoa achou que ele não tinha condições de fazer, ele disse que a pessoa ficou envergonhada. Tá vendo? Ele desprezou porque olhou a aparência. Qual é a aparência do salvo? Qual é a aparência do pastor? No teu ver, qual é a aparência? Será que tem que ter uma grande expressão? Para lutar com Golias, Golias achava que tinha que ser de grande aparência, porque ele era um gigante, ele estava com as suas indumentárias de guerra, com a sua roupagem de guerra. Quando viu Davi, que Davi não estava nem com roupa de guerra, não tinha nem uma espada, nem um escudo, desprezou. Ué, é esse aí que vai lutar comigo? Pois foi esse que Deus usou para derrotar Golias. E Deus é assim. Deus, ele escolhe os desprezados. Você é desprezado? Deus escolhe você, que é um desprezado. Só que você talvez não sabe lidar com o desprezo das pessoas. Você fica aborrecido, você fica triste. Não olhe para o desprezo, não. Não olhe porque alguém está te desprezando, não. Aleluia! Fique firme, que Deus vai te honrar. E o que Deus fez com Davi? Deus honrou Davi. E Golias foi humilhado. E os filisteus foram humilhados. Eu fico imaginando quando Davi se apresentou e todos eles olharam e Davi, sou eu que vou lutar com você. Eu fico imaginando que o exército lá dos filisteus começaram a cair na risada, hein? Mas riram à vontade. Quá. Vai lá, Golias, acaba logo com esse camarada aí. Acaba logo com esse pequenino aí. E o que aconteceu? Ele que caiu. Ele perdeu a cabeça. Porque desprezou alguém que Deus iria usar para derrotar ele. Não é verdade? Desprezam a mim, desprezam você. Eu já aprendi a não dar importância para o desprezo. Por quê? Porque o Senhor Deus não despreza ninguém. Ele não despreza você. Jesus não desprezou o ladrão da cruz. O ladrão da cruz chamou a atenção do outro ladrão, mas o outro ladrão desprezou Jesus. O ladrão da cruz, aquele ladrão que foi salvo, ele não desprezou Jesus. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jó capítulo 5, versículo 17 diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Aleluia! Tá vendo? Quando nós somos castigados, Deus manda dizer na sua palavra para você, não despreze quando por Deus você for castigado. Aleluia! Então, quando Deus estiver te castigando, quando você estiver passando uma luta muito grande, não despreze, preste atenção. É Deus cobrando de você alguma coisa, é Deus fazendo você refletir, é Deus parando você e dizendo assim, ó, eu estou te castigando por causa disso. Tente entender o porquê que Deus está te apertando, o porquê Deus está permitindo isso tudo na tua vida. Não é à toa, não. Ele quer chamar a tua atenção. Mas a palavra de Deus fala sobre o conselho de Paulo a Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 17 diz, não despreze, Timóteo, o dom que há em ti. Qual era o dom? O dom de pastor, sabe? Que foi dada a você pela imposição de mãos. Quer dizer, Deus separou Timóteo para pastorear, e teve um tempo da vida de Timóteo que Timóteo começou a desprezar aquele dom. Existe muito crente desprezando o dom, e já não quer fazer mais nada na igreja, ele não quer cantar,
ele não quer trazer uma palavra, quando dá oportunidade para ele, ele não quer, ele está desprezando as coisas de Deus, né? Então, Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom, se levanta, você está caído, você se levanta, porque isso que Deus te deu para fazer, este dom que Deus te deu, sabe que é um dom? O dom é um presente, é uma dádiva, você está desprezando, todos nós gostamos de ganhar presente, será que um dia você desprezou o presente que alguém te deu no teu aniversário? Não, eu não quero isso não. Agora você está desprezando o presente de Deus, Deus está te dando um presente. Eu estou me lembrando aqui de um irmão Aristide, que já está na glória com Jesus. Ele me contou uma vez que ele foi convidado para orar os enfermos na igreja de um pastor. O pastor chamou ele para ele dar o testemunho dele. O testemunho dele eu já contei aqui nos meus vídeos. E ele disse que quando ele chegou lá, todo mundo olhou com desprezo para ele. Ele sentiu que todo mundo desfez da pessoa dele. Mas quando Deus começou a usar ele, ele disse que a igreja toda ficou envergonhada, baixaram a cabeça. Quando ele colocou a mão num e no outro, foi todo caindo demoniado lá na igreja, eles ficaram tudo aí. Já mudou as feições do rosto. As feições que era desprezo, já ficou olhando de bons olhos para ele. Não é verdade? Nós não podemos desprezar ninguém. Se você estiver desprezando um pastor, um missionário, uma missionária, seja quem for, pare de desprezar. Dê valor às pessoas, dê importância. Nós precisamos um dos outros. Aleluia. É por isso que Deus manda nós amar ao nosso próximo. Quando nós amamos aquela pessoa que nos ama, somente essa pessoa, nós estamos fazendo acepção de pessoa. Então você está errando, não é? Aprenda a lidar com desprezo, porque se alguém ainda despreza, é porque não conhece a palavra de Deus. Não sabe quanto prejuízo nós temos por desprezar. Às vezes é desprezado uma profecia, uma visão, uma revelação. Eu sei que já passei por muitos casos de pessoas que desprezaram o que Deus mandou eu falar para eles. Mas quem teve prejuízo foi eles. Eles quem tiveram prejuízo. Eu não tive prejuízo nenhum. Eu entreguei o que Deus mandou entregar e a pessoa desprezou. Saiba que quando você despreza as coisas de Deus, quem perde é você. Mas aprenda, não despreze ninguém. E quando alguém te desprezar, não te dê atenção. Te humilha. Aleluia. Ame aquela pessoa. Mostra que você é diferente dele. Em nome de Jesus. Bom, eu tenho mais uma palavra para falar aqui, e as palavras que eu vou falar agora são palavras proféticas, que o Senhor colocou no meu coração para trazer neste vídeo hoje. Aleluia! Então você vai ouvir algumas coisas muito importantes para a nossa edificação. Assim diz o Senhor: muitos não podem ser beneficiados por mim, pois são displicentes. Pensam só nas coisas da terra. A terra será destruída. Só os eleitos ficarão comigo, e os que passarem na grande tribulação. Eis que o fim se aproxima. Será tempos de trevas. O dragão irá reinar, mas hoje, enquanto há tempo, governe através da igreja, faça de tudo para anular as trevas, destrua-os pelo poder da oração e do jejum. O jejum destrói o diabo, ele não resiste ao jejum e avança mais a igreja que jejua e ora.
uma palavra profética que o Senhor me deu e chamou a minha atenção. A igreja que jejua e ora, ela vence as batalhas. O crente que jejua e ora, vence as batalhas. Então, nesta palavra profética, o Senhor chamou a minha atenção a respeito daquelas pessoas que desprezam as coisas de Deus, que desprezam as coisas do céu. A Bíblia fala, pensai nas coisas que estão lá de cima. Nesses dias de trevas na terra, de pandemia, de morte, o que você está pensando? Você está pensando nas coisas lá do céu ou nas coisas aqui da terra? Você está pensando, será que eu passo por essa? Será que eu vou morrer nessa? Será que esse vírus vai me pegar? Se você estiver pensando assim, você está derrotado espiritualmente, porque a palavra de Deus manda nós pensar nas coisas lá de cima. Quem é que nos faz pensar nas coisas lá de cima? Quem é? Somente um, o Espírito Santo. Nesses dias difíceis, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Se nós tivermos vazio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir pensar nas coisas lá de cima, nas coisas lá do céu. Conta-se uma história de um pastor foi procurar um outro pastor. Por quê? Porque este pastor, ele estava como missionário lá na Rússia, no tempo do comunismo, que mataram muitos crentes. Então, um capitão russo procurou esse pastor para confessar os seus pecados, porque ele queria aceitar Jesus, através dos testemunhos da palavra de Deus e de muitos presos cristãos, e aquilo sensibilizou muito a ele, ele foi procurar um pastor. Mas só que esse pastor não falava russo e não entendia. Ele precisava de intérprete enquanto estava como missionário na Rússia. Então ele chamou um pastor que falava russo e falou: olha, eu dei o teu endereço para o capitão e é isso, ele vai procurar você. Então passou-se os dias, aquele capitão foi procurar esse pastor que falava russo. E quando ele chegou, começaram a conversar, ele falou: eu vim aqui confessar os meus pecados, porque ele conhecia a religião católica, ele achava que tinha que fazer assim. Então, aquele pastor pegou a Bíblia e começou a ler as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E ele conta que quando ele começou a ler o Sermão da Montanha, aquele capitão começou a chorar. Chorou. E o pastor não estava entendendo, e ele falou: mas quanta coisa boa eu deixei de ouvir, quantas maravilhas. Aí o pastor foi e começou a contar sobre Jesus, né? Começou a falar sobre Jesus, e aquele homem com os olhos brilhava. E conta aquele pastor que quando ele começou a contar da morte de Jesus, que Jesus foi crucificado, que Jesus sofreu, aquele homem, sabe, que estava pulando de alegria, que estava todo feliz por causa do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, ele começou a chorar, ele caiu de joelho. Mas ele morreu, mas fizeram isso com ele morreu. E o pastor no seu coração disse assim, ficou envergonhado, porque estava vendo a sensibilidade daquele capitão que não conhecia a palavra de Deus, mas ele estava convertido. Mas aquele pastor mudou de imediato a leitura que ele estava fazendo. Ele foi logo ler sobre a ressurreição de Jesus. Quando ele começou a ler sobre a ressurreição de Jesus, aquele homem deu um pulo e falou: mas ele ressuscitou, ele está vivo. E ele começou a glorificar o nome de Jesus.
aquele pastor disse que através do testemunho daquele capitão, ele se converteu mais. Será que a palavra de Deus nos sensibiliza? Será que a verdade da palavra de Deus nos toca? Até onde nós cremos na palavra de Deus? Até onde? Até onde nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Até onde nós estamos caminhando com Deus? Porque tem gente que caminha com Deus na alegria. Quando chega na dor, ele não consegue caminhar com Deus. Mas este pastor, que ouviu o testemunho, que viu tudo que este capitão fez, aleluia, quando ele lia a Bíblia para ele, este homem sofreu por amor a Jesus nas cadeias da Rússia comunista. Este pastor se chamava Richard Humbert. Este homem, ele chegou a vir aqui no Brasil, e quando eu era adolescente eu fui ver ele pregar no estádio do Olaria. Me conta o testemunho que por amor a Jesus ele comeu fezes. Ele conta que as algemas que prendiam eles tinha lâmina em volta das algemas. E os russos, os soldados russos, seus algozes, colocavam ele na neve para ele tremer, para que as algemas cortassem os pulsos dele. Ele conta que pegava os cristãos, botava lá na neve, nu, para congelar, virar uma pedra de gelo. Quando ele estava quase morrendo, pegava eles, botava na quintura para ele pegar a temperatura. Depois pegava de novo e botava lá no gelo para que eles negassem Jesus. Sabe? Até onde Jesus vale um grande valor para nós. É de grande valor. Até onde? Até onde? Qual é o valor que nós estamos dando a Jesus? Será que Jesus vale muito? Para aquele capitão valia muito. Para aquele capitão, quando ele soube que Jesus tinha morrido, ele ficou muito triste, muito abatido. Mas quando ele soube que Jesus tinha ressuscitado, ele ficou muito feliz. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos um Jesus que ressuscitou. Ele não está morto. Talvez se alguém que desprezou Jesus, que desprezou a palavra de Deus, que desprezou a igreja, que desprezou o pastor, que desprezou os irmãos, considerasse que Jesus está vivo, ora, Jesus está vivo. Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. Nessa luta que você está passando, nesse problema que você está passando, não pega fé. Não despreze Jesus. Se alguém te está desprezando, deixe de desprezar. Então, esse pastor, ele achou que não ia sobreviver lá quando estava preso na Rússia. Mas sabe, ele ainda viveu 96 anos. Viveu muito para quem sofreu muito também. Aleluia. Então, dê valor às coisas do céu. Não fica pensando nas coisas aqui dessa terra. Essa terra vai pegar fogo. Quando você se sentir fraco e abatido, ore, jejue, que Deus vai fortalecer as suas forças para continuar caminhando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.